Eleições 2016 na SIC TV. O futuro a gente desenha agora. Oferecimento Vinca, a mais completa faculdade em Rondônia. Uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. HO Motors, sua concessionária Kia em Porto Velho. Mourão Pneus, a sua revenda Michelin de Porto Velho. Multibar, com cara nova, com multinovidades para você. Calhas América, quem compara faz Calhas América. Para sabatinar o prefeito Mauro Nazif, Cidade Alerta, comigo, Léo Ladeia, meu querido Sérgio Pires e já conosco aqui o prefeito Mauro Nazif. Prefeito, muito boa tarde. E eu já começo com a primeira pergunta, que aliás não é minha, é uma pergunta que vem de alguma instituição. Eu queria que o senhor checasse ali na tela, escolhe um número e vem a primeira para o senhor. Eu posso só dar uma boa tarde primeiro? Pode escolher. Boa tarde primeiro a todos os telespectadores, boa tarde Léo, boa tarde Sérgio, a toda a família Leone. Para mim é uma alegria outra vez a gente estar aqui agora e agora na condição de candidato. Bota a tela, vamos escolher lá. Menos o 2 e o 5. Eu gosto desse número. Isso aqui na prática significa o 40 e ali é o 4. Número 4. Candidato, os taxistas legalmente credenciados da cidade de todo o Brasil vivem hoje sobre o fantasma da implantação do Uber. Caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende administrar essa questão? Olha, em nenhum momento isso aqui foi discutido, a questão do Uber. Eu estou aí na gestão há 4 anos. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando no transporte existente, seja nos ônibus, a própria questão dos táxis, onde nós criamos aqui para os taxistas aquilo que era o mais importante para o taxista, que é a hereditariedade da placa. O que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar que o seu João tem a sua placa. Se ele viesse a sofrer um acidente, se ele viesse a falecer, essa placa, ele perderia a concessão. Ela seria devolvida para a prefeitura. Nós entendemos que é um direito desse trabalhador. Então, seu João, a partir do momento que nós fizemos a lei, e quero aqui muito agradecer a minha vice-prefeita, Ana Negreiros, que nos ajudou muito nessa matéria, fizemos aprovar e hoje é lei que ele tem direito a passar para seus hereditários. É isso que a gente defende. Eu vou adiantar um pouquinho alguma coisa com relação a essa pergunta dele aqui, ele perguntar a respeito dos mototaxistas. Algum projeto especial para mototaxistas ou mais para vans? Aquilo que a gente está falando, nós estamos trabalhando com os transportes existentes. Quais são os transportes existentes durante a nossa gestão? Foi o transporte ônibus, foi a questão dos táxis e dos mototaxistas. Os mototaxistas também tiveram as suas reivindicações atendidas. Acreditamos que nós valorizamos tanto a categoria dos taxistas quanto a dos mototaxistas e é isso que a gente tem trabalhado. Candidato, como é que o senhor pretende resolver o grave problema das alagações em Porto Velho? Sérgio, eu falo o seguinte, Porto Velho avançou muito. Eu lembro que quando eu assumi, dava uma chuva que nem tem dado esses domingos, além do ventaval que tem dado, dava essas chuvas enormes aí, a cidade estava alagada. Eu não vi um comentário hoje de alagação. Tem o meu aqui. Perfeito. Eu fiquei embaixo de alagação. Você deve ter ficado, Léo, 20 minutos. Sabe por quê? Porque quando cai esse volume de água, até a água escoar, ela demora em média 20 minutos. Você pode ter um ponto ou outro, Sérgio. E isso eu não vou discutir. Agora, eu sei que na nossa cidade o trabalho que foi feito de limpeza de canais, limpeza de córrego, de bueiro, a drenagem, que Porto Velho não sabia o que é drenagem. Eu vou te falar o seguinte, olha, o piso aqui da TV é muito bonito. O que tem embaixo desse piso? Ninguém sabe. O asfalto é a mesma coisa, você bota a camada de asfalto e a espessura do nosso asfalto é de qualidade, ele fica bonito. As pessoas não sabem que tem a drenagem. E nós colocamos o que dá voto, é esse piso bonito, é o asfalto bonito.
Não é o que se vê embaixo da terra que é a drenagem. E por eu ser médico e por entender que a nossa cidade, nós temos que trabalhar a questão de saneamento, e saneamento é lixo, drenagem é água, esgoto, eu investi muito forte na drenagem e pós-drenagem vem o asfalto. Então eu sei, e a população também reconhece que esse trabalho melhorou muito. Mas eu pergunto pelo seguinte, hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, nós tivemos carros embaixo d'água em pleno centro da cidade, perto da praça ali, não é o nome daquela praça ali do centro, Léo? Jonatas Pedrosa? Isso. Perto da a água quase em cima dos carros. Nós tivemos várias regiões ainda com alagação. O senhor tinha dito na sua campanha anterior que essa seria a sua prioridade número 1, se é que tem uma prioridade número 1. O senhor acha que atingiu as suas metas ou ainda falta muito? Eu falo o seguinte, avançou muito. Por quê? Porque Porto Velho tem 100 anos e nunca foi feito esse trabalho. Nunca foi feito. E agora esse trabalho realmente está acontecendo. As pessoas antes, Sérgio Léo, vinham para mim e falavam o seguinte: doutor Mauro, bota uma carrada de cascalho na minha rua. Olha como é cultura. Hoje as pessoas mais recentes pediam o quê? Doutor Mauro, bota um asfalto na minha rua. Hoje as pessoas não querem isso. O que eles querem? Doutor Mauro, coloca a drenagem e depois o asfalto. Olha que interessante. Isso é mudança de cultura. Só para ter uma ideia desse resultado, e é um dos motivos que a gente fala, Porto Velho tinha 13 mil casos de malária. Só com essas drenagens, é um dos motivos, nós reduzimos para menos de 3 mil casos. Então a nossa cidade hoje é reconhecida e ganhamos um prêmio latino-americano da cidade que mais reduziu o índice de malária numa cidade. Fomos nós. Por quê? Um dos fatores foi esse, a questão do tratamento com seriedade. Uma pergunta da área política. O seu vice, Dalto de Franco, sumiu da política, desapareceu. A gente já quase não ouve falar mais dele. Eu não sei qual é a função que ele exerce na prefeitura, mas tinha uma função de vice e ele tinha, inicialmente, uma proposta que foi discutida com vocês para fazer. O que houve? Vocês romperam? Por que a troca pela Ana Negreiros? Eu vejo que tenho o maior respeito pelo Dalto, pela sua família, e sempre vou ter na minha vida pública, sempre foi isso, mas a gente entende que tem que haver uma mudança, né? E essa mudança ela foi partidária. O PDT, quando indicou, foi o PDT quem nos trouxe o nome. Da mesma maneira que o PDT lá atrás indicou o nome do Dalton de Franco, nessa eleição o PDT me indicou 5 nomes. E dentro desses 5 nomes, o nome do Dalton não aparecia. E como existe um apoio assim fechado entre o PSB e o PDT, né, nós optamos escolher. Não há rompimento entre o senhor e o Dalton? De maneira nenhuma. Da nossa parte, da minha parte, com certeza não. E por que a Ana Maria Negreiros? A Ana Maria é uma mulher, né, a única mulher vice de uma chapa, é jovem, cirurgiã, dentista. Eu conheço a Ana Maria da barriga da mãe dela, eu conheço antes dela nascer. A formação dela sempre foi política. O pai dela foi vereador, nós fomos vereador junto, Ramiro, fomos deputado estadual junto, e ela sempre dizia: tio, quando eu crescer eu quero ser política. Quero ser política igual vocês. Né? Então é uma pessoa que tem um trabalho muito bonito com a comunidade, gosta de gente, brinca com as pessoas. Eu sempre falo o seguinte: é uma pessoa que tem estrela. E eu fico muito contente de estar sendo irradiado também por essa estrela. Prefeito, nós temos uma cidade enorme, uma cidade, todo mundo diz, os outros candidatos lembraram que é maior que a Bélgica e coisa assim. Mas nós temos um núcleo da cidade que é a nossa entrada. A ponte, quem chega pela ponte, pela 319, atravessa a ponte e cai no bairro da Balsa, que é uma coisa muito feia de se ver, vamos conviver. Aí nós paramos no rio. O cara vem de barco, chega ali naquele rio, não tem um lugar decente para ele desembarcar. Aí vem pela BR. Chega na BR, tá aquela esculhambação que o senhor sabe tanto quanto nós. Por que a nossa cidade está assim? Eu vou te falar o seguinte, vamos começar da trajetória toda que você fez. Quando a gente pega, Porto Velho não tinha ponte, hoje tem. Vamos valorizar aquilo que a gente tem também, que nós não tínhamos. Então hoje Porto Velho tem a sua ponte. Eu encaminhei ao DENIT
é que houve essa mudança de governo federal. Dentro desse projeto tem toda a iluminação da ponte. E isso aqui é responsabilidade do governo federal. A ponto de eu falar o seguinte: governo federal está no documento, faça essa iluminação ali, que a prefeitura de Porto Velho vai arcar com esses valores. Quando eu chego na BR... O comércio diz que arca com esse valor. Não, eles arcavam com o projeto. A prefeitura é quem arca. O projeto, inclusive, a FEComércio elaborou o projeto, né? Ali a balsa. A balsa é o quê? A BR-319. A BR-319, que ela é a extensão toda para sair lá em Humaitá, aquele trecho da balsa, o DENIT também está para revitalizar. O que nós fizemos? Várias daquelas famílias que estavam em área de risco, nós já remanejamos para outras áreas que têm mais dignidade, que tem água, que tem rede de esgoto, ônibus passando. Sabemos que temos que melhorar ali. E a prefeitura ela está trabalhando, sabendo ali também que é um espaço federal. Quando a gente chega lá na estrada de ferro Madeira Mamoré, eu estava... Sérgio, com um projeto pronto para nós fazermos ali uma das áreas mais bonitas de Porto Velho, né? O que aconteceu? A enchente levou tudo. A enchente levou, o recurso já tinha todo separado, né? A enchente chegou e levou. Hoje, para a gente fazer uma obra grande ali, o que a gente vai precisar fazer? Todo o embarracamento ali, aquelas pedras, colocar aquilo... O enrocamento ali naquela região, né? E esse trabalho, ele custa quase 2 bilhões de reais. Queria lhe perguntar a respeito disso aí. Só para concluir. Aí chega na questão do viaduto lá da BR lá. Aquele viaduto eu trouxe para Porto Velho, porque ele já tinha sido devolvido para o governo federal. Eu consegui trazer, mas decorrência dos problemas que houveram lá atrás, antes da nossa gestão, aquilo praticamente ficou parado. Tanto que quando nós assumimos, o governo federal não repassou um centavo para a gente. O que nós fizemos? Passamos para o governo, devolvemos ao governo federal, e depois de 2 anos já ter devolvido, só agora que saiu os recursos para fazer a conclusão ali, já deve ser liberada ali o trevo do Roque, que certamente também vai dar um aspecto muito bonito para a cidade. Acrescentei também, estou trabalhando com o DENIT para que o DENIT nos entregue toda aquela fiação ali da entrada, que vai desde lá da Faro até o trevo do Roque. Se ele nos entregar isso, a Prefeitura de Porto Velho também arca com isso. Por que eu falo que a Prefeitura arca? Porque ali é rodovia federal. Então quem deveria arcar, na verdade, é o governo federal. Mas até isso nós estamos chamando para deixar a nossa cidade. E tenho certeza que, igual lá na ponte, também ali no DENIT vai ter entradas muito bonitas. O senhor teve uma participação como deputado federal louvável lá em Brasília. Ou seja, o senhor conhece aqueles caminhos de Brasília muito bem. Viu o senhor atuando em várias frentes. Como prefeito, e aí é uma crítica ao prefeito, não ao candidato, eu não tenho como separar os dois aqui. Entendo. Eu não vi a sua atuação em Brasília. E essa atuação em Brasília poderia resultar numa série de recursos para tratar desses assuntos que ficaram para trás. E em outros assuntos que, por exemplo, estão lá parados da Sempla. 11 obras que continuam paradas até hoje, no total, salvo engano, de 58 milhões. Está parado, tem dinheiro e não vai para frente. Léo, eu vou te falar o seguinte. Desculpa. Eu vou te falar o seguinte. É a gente ter muita responsabilidade com o município. Você trazer recursos, se eu sair daqui hoje e for ali na Caixa Econômica Federal, eu consigo liberar R$1 bilhão. R$1 bilhão. Igual foi liberado. É só entregar projeto lá. O que acontece? A Prefeitura de Porto Velho tem mais de 250 milhões travados na Sempre. Por que esse recurso está travado? É porque eu quero? Não. Porque houveram ações, tanto do Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal, e que teve recomendação para que não se mexa nisso até que haja todo esclarecimento. Nós estamos conseguindo liberar obras. As responsabilidades, tomadas de conta especial, está sendo dada a quem
deu ciência, que deu norte, aquilo ali tudo. Só que eu tenho que ter a responsabilidade com o município. Sabe por quê? Porque se eu não tiver responsabilidade com o município, daqui a pouco o município está inadimplente com todos os órgãos federais. Vou te dar um exemplo, Guajará-Mirim, o qual eu cumprimento aqui todos os telespectadores de todo o estado de Rondônia. Guajará-Mirim é o município que mais sofre. Por quê? Porque está inadimplente. E tudo que chega não pode ser usado. Então, primeiro, nós temos que fazer o nosso dever de casa, arrumar a nossa casa. E com a graça de Deus, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, eu vou te falar o seguinte: depois da capital Cuiabá, é a segunda capital do país que mais investiu em infraestrutura do país. Sabiam disso? Bom, aí vem uma pergunta em cima disso, prefeito. É a segunda capital que mais investiu recurso em infraestrutura. E por que hoje Porto Velho está sendo recomendada para ser uma cidade para que os investidores, os agronegócios possam acontecer? Justamente por causa, um dos pontos é esse. Além da transparência nos processos com os quais nós tratamos aqui em Porto Velho e nos investimentos, principalmente em áreas de matéria-prima. Essa está sendo a diferença. É a responsabilidade com a coisa pública. Prefeito, mas aí a gente entra num outro patamar. O senhor está descrevendo uma cidade que está indo para frente, que está melhorando, certo? Eu estou raciocinando corretamente, né? Cidade boa. Aí a gente vai ver as pesquisas sobre a sua administração e elas dizem que o senhor tem uma reprovação muito alta. Por que o senhor acha que está acontecendo? É interessante essa sua pergunta. Interessante. Claro que é. Não, eu acho todas são. Essa também é interessante. Obrigado, prefeito. Na primeira pesquisa que o Instituto a nível nacional soltou, há 15 dias atrás, falava que eu estava com 70% de rejeição. É verdade. Na segunda pesquisa que ele soltou agora recentemente, 40 e poucos %. Como é que um prefeito em 15 dias cai de rejeição mais de 20 pontos percentuais? Qual é o grande ponto que as pessoas falam do Dr. Mauro? Você vota no Dr. Mauro? Ah, não sei, talvez não. Eu não voto nele. Por quê? Quando você pergunta para o eleitor, eu não sei o que ele fez. A rejeição a mim não é pelo trabalho, não é pelo roubo, não é por nada. O que o Dr. Mauro fez? Essa é a grande pergunta. E aí, quando se começa a mostrar nos programas, e aí eu vou falar que a minha deficiência na publicidade, ela sempre foi existente, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, nunca fui de dar muita publicidade isso. Quer ver eu jogar uma pergunta no ar? Eu pergunto aqui para os telespectadores. Vocês sabiam que Porto Velho tem 5 escolas de tempo integral? Vocês sabiam que Porto Velho tem a única escola bilíngue que é para atender as pessoas que têm deficiência auditiva? Prefeito. É a única da região norte. Prefeito, é o seguinte, a sua deficiência, que o senhor disse que é de comunicação, na pesquisa diz que é saúde. E é alguma coisa que me deixa assim intrigado, porque o senhor é médico, conhece bastante o serviço de saúde, conhece o SUS como ninguém, continua atuando como médico e erra na saúde? Eu vou te falar o seguinte. Quem diz isso é a pesquisa, não sou eu. A pesquisa que ela mostra isso aqui, não sei o que ele fez. Aí se você for abrir dentro da pesquisa, você vai enumerar dados. Aí eu vou falar aqui da saúde. A saúde do país todo hoje está quebrada, Léo. Eu ouço gente falar que é isso, que é aquilo, né? Ficaram aí um tempo. Eu não quero discutir sobre outros candidatos, porque quem tem trabalho não tem que discutir dos outros, tem que falar do seu. Sabe qual a última recomendação que eu tive? Não. Fechar as UPAs. Por que fechar as UPAs? Porque houveram cortes substanciais dos repasses do governo federal para os municípios, para os estados. E essa recomendação partiu de quem? Isso aqui vem de cima. Por quê? Porque ninguém está tocando. De cima? Não, vou te falar o seguinte. Ministério da Saúde? Deixa eu te falar aqui o seguinte. Teve uma matéria a nível nacional, aonde estados e capitais, estados e municípios que têm UPA estão fechando as suas UPAs. Cada UPA custa R$1.200.000 mês.
Nós estamos aqui segurando com 350 mil. O que eu estou fazendo? Estou tirando 850 mil dos cofres do investimento da nossa cidade para que nós possamos fazê-la funcionar. As UPAs tinham 3 médicos. Hoje as UPAs têm 6 médicos. E não cobre. Hein? E não cobre, né? Não, a demanda é sempre grande, mas eu posso falar para você que a saúde é um problema. Eu sei que a gente tem que melhorar mais na saúde. Eu sei que tem que melhorar mais, tem que incrementar mais o programa Saúde da Família. Mas eu sei que eu coloquei mais profissionais, eu sei que eu coloquei pediatras para atender. Era a grande queixa de Porto Velho. Não tem pediatras. Aí eu chego lá no José Adelino, lá no Ulisses Guimarães, tem médico plantonista, 2 plantonistas na pediatria. Eu chego aqui no Ana Adelaide, tem pediatras. Eu chego no Rafael Vaz e Silva, nós montamos ali o centro para as crianças com pediatras. Eu chego no 100, tem pediatras. Aumentamos as equipes do programa da saúde e da família. Eu queria lhe perguntar a respeito especificamente desse ponto aí. Se a gente não tem uma boa saúde básica, a gente não vai ter uma boa saúde no final das contas, a boa saúde geral. Nós não temos saneamento, esgotamento sanitário, e nós não temos tratamento universal de água aqui nessa cidade. Você mexeu na ferida. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, prefeito. Eu, mesmo sabendo que isso não é competência da prefeitura, por que a prefeitura, exemplo daquilo que fez lá no viaduto, não chamou para si e trabalhou junto? A possibilidade de fazer a transversalidade disso com os outros poderes é enorme. Quando eu comecei aqui o programa, eu te falei que o saneamento, nós puxamos 2 responsabilidades: o lixo e a drenagem. Não sou eu que vou falar se o lixo melhorou ou não. Eu vou fazer uma pergunta para o telespectador aqui de Porto Velho. Eu pergunto ao senhor e à senhora e vocês vão responder entre vocês. A coleta de lixo na frente da casa do senhor e da senhora melhorou ou piorou? Tá aí. Antes se coletava lixo a cada 10, 15 dias. Hoje a coleta, e eu faço a pergunta a vocês também, se quiserem responder, respondam. Mas essa não é o desejo, né? Então, ela melhorou, eu sei que ela passa 2, 3 vezes. E o outro ponto do saneamento que eu tratei, a questão da drenagem. Drenagem é cara, Léo. É caro. De onde de onde virá o dinheiro para essa drenagem que é necessário fazer? Público. Não dá. Tem que criar. Léo, tem que criar. Se eu não peguei recurso federal, como é que o Mauro está fazendo? Eu fui chamado para dar uma palestra para prefeitos, né, lá em Brasília. Mauro, os municípios, as capitais estão quebrados. Como é que você está dando reajuste para servidor, pagando em dia e fazendo obra? Matéria de circulação nacional. Sei disso. Como é que você está fazendo isso? Eu falei, pessoal, você tem que saber trabalhar. Uma das coisas é conhecer lei. A lei do ICMS, que eu trabalhei quando era deputado estadual, lá atrás, em 1994, 95, eu conheço ela toda. Ao valorizar os servidores públicos, e entre eles o da Cenfaz, o da PGM, nós nos sentamos e falamos, nós temos que melhorar a receita. Se eu sei que o país está com a receita assim, ó, em queda, eu tenho que buscar recurso novo. Só vou te dar um exemplo, só um exemplo. Porto Velho tinha direito a 20% de ICMS. O que é o ICMS? É um repasse, é um imposto do que o governo do estado tem que fazer para os municípios. Então, quando eu assumi, Porto Velho tinha 20%. Me empresta só um pouquinho, eu te devolvo. Então, vamos pensar que é isso aqui, ó. É um bolo. Isso aqui tem que ser dividido por 52 municípios. Cada um tem a sua fatia. O bolo não vai crescer. Porto Velho tem direito a isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Até aqui. O que eu fiz? Junto com os funcionários da Cenfaz, altamente capacitados da PGM, estudamos. Porto Velho, que tinha 20%, hoje nós estamos com 28%. O que eu tenho contra isso? Prefeitos de outras cidades, inclusive os que estão me assistindo, né? Poxa, falei, não, eu tenho que lutar pelo que direito de Porto Velho. Então é uma das maneiras que você tem de compensar. Então é por isso que Porto Velho hoje faz a diferença a nível de país. É por isso que através do portal Transparência do Ministério Público Federal, Porto Velho é o mais transparente da região norte e o 5º do país.
As outras 4 cidades tiraram nota 10. Porto Velho tirou nota 9,8. Eu quero fazer com que Porto Velho, juntamente com seus técnicos, possamos chegar a nota 10 e falar, nós também somos o primeiro. Prefeito, para te encerrar aqui esse primeiro bloco, é o seguinte, o senhor falou aí que eu falei que não tem dinheiro, não existe dinheiro para fazer obra de saneamento e de universalização da água. Posso concluir? A obra está aí, o dinheiro está aí. A necessidade de um gestor, alguém que puxe para si, que venha para cá. Tá, eu posso concluir? Você deve. Agora é o seguinte, eu queria somente complementar. R$1,5 bilhão de reais, que é o orçamento que está mais ou menos previsto para o ano que vem, não vai dar para fazer nada disso. Tá, nem o enrocamento do rio, nem essas 2 obras. Tá, deixa eu te falar. Por favor. Você colocou um ponto importantíssimo. Então eu tratei da questão da água, da questão do lixo e tratei da questão do córrego. Eu assumi isso como prefeito. O Estado ficou responsável pela água e esgoto. O Estado até hoje não deu resposta ao município de Porto Velho. O Estado é devedor ao município de Porto Velho. Já preocupado com isso, o que eu fiz? Eu fiz a primeira jogada. Fiz aprovar na Câmara Municipal de Vereadores e novamente eu volto a agradecer a minha vice, Ana Negreiros, que foi uma grande baluarte, a aprovar a lei das PPPs. Né? Então essa lei das PPPs, que é a parceria público-privada, vai nos dar tranquilidade para trazermos grandes empresas para cá, para Porto Velho, para nós trabalharmos. O Estado está com um aporte de recursos em torno mais ou menos de 700 milhões para essas obras. O município também pode chamar e entrar nessa contrapartida com as PPPs. Para água e esgoto? Água e esgoto. Tá? Água e esgoto. Então isso aqui está com o Estado. Só que o Estado não resolveu o problema da nossa cidade. Eu sei que eles querem, mas estão tendo alguma dificuldade. Então eu já fiz a PPP, que é para também trabalhar essa questão, e já tem 47 empresas a nível nacional se apresentaram para isso. Um dos seus adversários, o ex-prefeito Roberto Sobrinho, disse que deixou nos seus cofres, ou da prefeitura, 250 milhões de reais. O senhor, nos seus programas, tem negado a existência desse dinheiro. Afinal de contas, ele deixou ou não deixou? Não, Sérgio, eu não tenho negado, não. Ao contrário, eu não tenho negado. Eu não faço da vida pública um meio de ficar enganando as pessoas, de mentir. Nos debates a gente tem falado muito isso. Tem 250 milhões, inclusive no início aqui do programa eu falei isso. Tem 250 milhões de reais na prefeitura, né? Esses 250 milhões, eles foram todos eles travados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Nós sentamos já várias vezes com o Ministério Público Federal, ações importantes para a gente fazermos com que esse recurso possa ser liberado. Obras do PAC, né? Obras do PAC. Que aquilo para trás seja feito tomada de contas especiais e para frente que a gente possa tocá-las, essas obras. Por exemplo, eu tenho obras importantes no JK, na Zona Leste, lá no Mariana, em vários pontos da cidade, na Zona Sul, vários pontos. E infelizmente nós não estamos podendo mexer. Agora é que eu estou conseguindo liberar parte desses recursos e nós estamos fazendo essas obras. Mas foi muito trabalho. A doutora Amélia, que é a secretária lá na Sempre, que mexe com esse recurso, juntamente com a sua equipe, um trabalho muito bonito, nós estamos liberando esses recursos. Muitas obras paradas. Vou dar um exemplo aqui de obras paralisadas. Nós temos vários conjuntos habitacionais que está difícil de resolver. Cunhã 1, Cunhã 2, lá na Caúla. 3,5. Fizeram lá no Cunhã 1 e 2 na área de particular. A prefeitura corre o risco, Sérgio, de ter que devolver 20 milhões de reais para a União. Eu pego aqui na 3,5, Floresta 1, Floresta 2. Eu chego aqui no Mato Grosso, conjunto habitacional. E vários conjuntos assim. Essas obras foram contratadas lá atrás, cada unidade habitacional, a 27 mil reais cada unidade. Hoje, elas custam 62 mil reais cada unidade. Qual empresa que vai querer retomar isso? Difícil.
Queria lhe perguntar uma coisa aqui. O senhor falou 2 vezes aí a respeito de Polícia Federal e eu me lembrei aqui que o senhor foi levado coercitivamente para responder alguma coisa lá na Polícia Federal. Tem a ver com essas obras aqui que foram paralisadas? Não. Até eu, agora eu tô querendo saber. O que é a pergunta principal lá? Mauro, você liberou o alvará para o Euro? O que é o Euro? O Euro é o hospital de emergência que o governo do estado quer fazer. Aí eu falei, eu liberei o alvará, não tenho conhecimento disso. Não, você liberou. Falei, eu não liberei para ver isso. Você liberou. Delegado, falei, eu não liberei. Eu não lembro de ter liberado. Não, porque 2 dias antes você indicou o vice Daniel Pereira para a chapa com o Confúcio, dia 2 de agosto. Ou 2 de julho, acho que é 2 de agosto. E no dia 4, foi liberado. Falei, eu não tenho conhecimento e gostaria que deixasse registrado aí que eu não reconheço isso que o senhor está falando. Resumindo, e eu fiquei imaginando... Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí até eu fiquei imaginando, qual o governador que vai trocar a indicação de um vice pela liberação simples de um alvará? Né? E outra coisa, até hoje esse alvará não foi liberado. Vamos pegar um ônibus de lá para cá? Não, mas peraí, Léo, só esse assunto agora eu entrei em parafuso. O que a Polícia Federal tem a ver com isso? Até hoje eu não tive resposta. Pois mas é uma coisa estranha. Entendeu? O senhor foi levado coercitivamente. Ou seja, o senhor não foi convidado, o senhor foi levado. Não, eles falaram que poderia ir também lá. Tá, muito não bem, teve nada muito disso bem. Assim de ser mas levado. Muito bem. Aí o senhor chega lá e o senhor é acusado de ter liberado um alvará. Mas era ilegal a liberação? Não era correta? Eu não sei se era correto ou não, porque não foi liberado. Como é que eu vou saber? Pois é, mas que história mais estranha é essa, né, Léo? Isso é correto. E não acha uma história quem libera é a Secretaria de Fazenda. Qualquer empresário, qualquer pessoa que vai construir a sua casa, vai lá na Secretaria de Fazenda e pega o seu alvará. Né? Quero deixar claro que em nenhum momento teve questão de prisão. Eles queriam saber se foi liberado ou não. Não foi liberado. Mas não lhe perguntaram, não lhe explicaram por que estava acontecendo toda essa investigação? Aí eles que têm que falar, né? Pois é. Aí não sou eu. Meu Deus. Vamos para os ônibus aqui? Vamos para os ônibus. Na sua campanha você disse o seguinte, olha, nós vamos quebrar o monopólio. Quebramos. E agora na sua campanha você disse o seguinte, ainda precisa muito. Eu só queria lembrar, isso é a minha forma de falar, que o senhor é prefeito. E o senhor pode melhorar agora. Por que não melhora? Léo, como é difícil. Quando eu comecei a mexer no transporte coletivo, nem eu imaginava que era tão difícil. Eu tinha 2 empresas que estavam aqui que há muitos anos não recolhiam impostos. Eu tinha enquete de pesquisa das pessoas e 2 setores eram muito questionados: o transporte coletivo e o lixo. Mais de 90% de não aceitação. Foram 22 ações na justiça aqui em Rondônia. Resultado, 22-0 para Porto Velho. Eles recorreram 3 vezes ao STJ. Eles que eu digo as empresas antigas. Ganhamos de 3-0 lá. Resultado final, 25-0 para Porto Velho. E isso demorou aí pelo menos uns 2 anos e meio para a gente fazer isso. Como foi difícil, briguei com a Câmara. O que falta para melhorar? Aí eu briguei com a Câmara Municipal, briguei com as empresas de ônibus, os motoristas, cobradores ficaram chateados no início comigo. Hoje a grande maioria deles foram reabsorvidos pelo sistema que está aí. Aí veio uma empresa que ganhou, só uma que concorreu, não apareceu. Tirei essa empresa, abrimos novo processo. E aí o grupo Sim, que é composto por uma empresa aqui de Porto Velho e uma do Amapá, foram as únicas que se credenciaram e se apresentaram. E agora eu estou indo para a etapa final, que é a licitação definitiva para a gente fazer isso. Melhorou muito os ônibus, muito mesmo. Por que eu sei? Sabe quantas pessoas estavam andando de ônibus? 40 mil pessoas.
Hoje tem andando no ônibus mais de 80 mil pessoas. Segundo, ônibus com acessibilidade, a terceira frota mais nova do país em termos de tempo de ônibus, com quase 50% aí, ônibus 0 quilômetro. Então, qual é a queixa que se tem no transporte coletivo? Tem uma queixa, tá? Que é o espaço entre um ônibus e o outro. Então, por exemplo, eu vou para a parada de ônibus. Tem casos, e não são todas as linhas, são algumas linhas, né, que a pessoa fica 1 hora, 1h10, 1h15 minutos. Isso não pode acontecer. Já chamei a Centran para que possa ser feita essa correção. Bom, a Centran é responsável por isso. Eu vou dar uma ligada para o secretário João. Aliás, nem vou ligar para ele, vou falar com ele pessoalmente. Secretário, é o seguinte, ele está aqui conosco no estúdio assistindo essa entrevista. O secretário precisa, porque o povo está reclamando aqui. Eu todo dia recebo reclamação com relação a essa história do transporte. O senhor tocou com relação. O senhor falou a respeito do lixo. E eu vou aproveitar e já estou com essa pergunta aqui encaixada. O lixo era o grande problema. Melhorou. Eu não posso negar isso, eu vejo isso. Mas há um problema. Nós tínhamos um acerto que era fazer o terminal lá, o local, o aterro sanitário e o tratamento desse lixo, local, destinação e, enfim. E agora? O aterro sanitário. Lá do ônibus, você falou aí do terminal, ainda criamos o terminal de integração para o transporte coletivo que Porto Velho não tinha. Precisa fazer mais um, viu? A gente vê, a recomendação é na Zona Leste. Eu achava que eram 3. Aí veio um grupo de fora e entendiam que são 2 terminais da integração. A questão do lixo também. Como era difícil a coleta de lixo aqui em Porto Velho. A empresa que está aí foi chamada, conversou, né? E dentro disso a coleta de lixo, eu não tenho dúvida, que melhorou muito. Nós temos o lixão. O lixão ali, para se ter uma ideia, os alunos da Unir, eles usavam máscara, tal odor que era ali. Resolvemos o problema? Não resolvemos. E eu não tenho dificuldade em reconhecer as coisas. Nós estamos fazendo o aterro controlado lá, aonde a empresa de lixo ela faz a colocação daquele lixo de maneira embaixo da terra e que não é o aterro bom. Esse aterro será construído numa eventualidade do senhor voltar a ser aí o aterro tem uma outra área. Essa outra área foi adquirida na gestão anterior, que nós estamos trabalhando. E o que nós estamos fazendo? Tem um dinheiro da Santo Antônio que é no valor de 3 milhões para essa área. Só que esses 3 milhões não é suficiente para o aterro. O aterro é uma coisa muito cara. Dentro da nossa PPP, que é aquilo que a gente tem falado, e fico contente hoje de ver a grande maioria dos candidatos aí estavam falando na PPP, mas eles só podem falar porque nós fizemos aprovar essa lei, que também não é fácil, quase nenhuma capital do país tem isso. Ela está sendo preparada também para a questão do aterro sanitário. Prefeito, também na outra campanha o senhor prometeu construir 40 creches na cidade. O que aconteceu com esse projeto? As creches. Eu entreguei 4 creches, 5 creches foram entregues na nossa gestão. Eu tenho ainda mais 4 creches para entregar e elas já estão praticamente concluídas. A gente entrega até o final do ano, essas 4. Consegui junto ao governo federal, aquilo que você falou no início, Léo, por conhecer Brasília a gente consegue avançar. Consegui junto ao governo federal a construção de mais 21 creches. Essas creches são em vários pontos e também em distrito de Porto Velho. O que o governo federal fez? Ele abriu uma licitação, Sérgio, a nível nacional. Uma empresa chamada Casa Alta, numa concorrência pública por Brasília, ela ganhou a construção de 1.500 creches espalhadas pelo país. Dessas 1.500, ela pegou essa creche aqui, também em Porto Velho, como pegou em Ariquemes, como pegou também em Ji-Paraná. A mais avançada é a nossa. Ela vai entregar uma creche das 21. Das 1.500 creches do país, ela vai conseguir entregar 6. O que ela fez? Pediu falência. O que o governo federal fez agora? Está remetendo essas licitações
né? Para que cada município e estado gerencie a sua licitação. Então nós já temos pronto aqui em Porto Velho a abertura, a não ser que haja mudança aí, porque mudou o presidente da República, tá? Mas está tudo certo, que as 21 creches de Porto Velho, igual às 1.479 creches do país, cada município e cada estado vai fazer a sua licitação. Isso para nós é bom porque vão ser empresas que irão concorrer e certamente e quanto empresas tempo isso do vai mercado. demorar para... Agora fica a questão, né? O governo federal. Só que eu não fiquei parado. O que eu fiz? Eu não pude entregar a estrutura física. Porto Velho tinham 35 escolas de ensino infantil, que é essa que você está falando. Eu ampliei para 73. Então nós cobrimos essa demanda através de espaços aonde estão essas crianças hoje. Prefeito, regularização fundiária. Eu me lembro que durante o debate ou nas entrevistas que nós fizemos à época da campanha, o senhor falou a respeito da margem esquerda do Rio Madeira. E eu, como ambientalista, estava muito preocupado com o que ia acontecer ali. E estou vendo que aquilo que eu previa está acontecendo. Primeiro, nós temos ali o grupo de moradores lá do DENIT. Ao lado está sendo construído, está surgindo uma invasão, do outro lado também, e não respeitando aqueles 4 quilômetros que o senhor disse que isso aqui só vai acontecer depois de 4 quilômetros. Não sei se o senhor está bem lembrado disso. Bem lembrado. E mais, 70% dos terrenos aqui de Porto Velho não tem escritura pública definitiva. Eu sei que o trabalho de regularização fundiária tem sido feito e até com velocidade, mas nós estamos muito longe daquilo que queremos. A margem esquerda do Rio. Qual é o entendimento? É uma discussão também muito ampla com o Ministério Público do Estado de Rondônia. A Prefeitura, ela nunca faz nada isolado. Nós temos discussão com o Ministério Público do Estado, com a Federação da Indústria e Comércio, com a Associação Civil organizada, não organizada, abrimos vários debates disso. Qual o entendimento que se tem? Enquanto aqui na margem direita houver espaços vazios, esses espaços têm que ser preenchidos, sob pena da gente abrir uma outra cidade lá do outro lado e você não levar a infraestrutura desejada. Então isso não é recomendado, né? Então isso aqui faz o quê? Que nós tenhamos que estudar bastante, porque a partir do momento que for levado para lá, eu tenho que levar saúde, eu tenho que levar educação, eu tenho que levar... Então aquilo ali não vai para frente. Não, ele vai para frente, só que nós temos que nos estruturar para isso. Se nem a cidade aqui de Porto Velho, você tem drenagem, você tem água, tem esgoto, como é que você está dando mais chance para desenvolver? As pessoas que estão indo para o outro lado, eles sabem que eles estão irregulares. A prefeitura não permite esse loteamento. E por que não agir imediatamente para evitar aquela coisa desagradável? Porque são áreas muito de particulares também, né? Não, mas a gente tem código de postura, o plano diretor e lei orgânica do município. São áreas particulares que você tem ali e que você, em áreas particulares, você tem uma demanda. Só que em áreas particulares, em zona rural, ela pode ser fatiada em quê? Em 2.000 metros quadrados. Ali tem terreno que eu estou vendo de 10, 30 metros e a prefeitura está agindo nisso. Isso não pode. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 1 hectare, 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Eu posso desmembrá-la em 2.000 metros quadrados. Isso na área rural é permitido, tá? Você vender de 2.000 metros quadrados. Agora nós estamos tendo assim uma precaução muito grande com a margem esquerda do Rio Madeira. Prefeito, nós temos na Prefeitura de Porto Velho 16 secretarias, 4 órgãos com status de secretarias, 3 coordenadorias, 2 empresas de economia mista, 11.516 estatutários e mais em torno de 800 comissionados. Precisa tanta gente assim para a cidade, prefeito? Você ainda não citou os aposentados e pensionistas. Eu tô perguntando. Eu vou te falar o seguinte. Sabe quantos servidores que eu aumentei na minha gestão? Somando tudo. Servidores da ativa, servidores aposentados, pensionistas comissionados. Sabe quantos que eu aumentei? Nem 100.
Em 4 anos, eu praticamente não aumentei o quadro da prefeitura. Agora, o que eu fiz? Valorizar o servidor público do município de Porto Velho. E hoje eu tenho, assim, uma alegria grande, Sérgio, Léo, porque uma das bandeiras minhas na vida pública foi o servidor público. Talvez até por eu ser servidor público. Nenhuma preocupação quando eu ganhei a eleição. Eu falei, será, meu Deus, que amanhã, na frente da prefeitura, eu vou conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu defendo há muitos anos? E hoje eu tenho, assim, uma alegria de saber que o servidor público de Porto Velho resgatou a sua autoestima, né, dentro dos valores dele, sem tirar recurso de áreas de investimento. É importante citar isso, porque é o recurso que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos permite. O ruim seria se eu estivesse comprometendo a área de investimento, e isso não está. E é por isso que a gente, de 20%, passamos para 28%. É por isso que várias capitais do país fecham as UPAs, e a gente, além de mantê-las, a gente faz aumentar o número de profissionais médicos. É por isso que a Endur, né, estava praticamente fechada a decorrência das coisas lá do passado, e hoje nós temos a cidade iluminada em mais de 95% da nossa cidade. Prefeito, mas vamos lá. O senhor está dizendo que não contratou nem 100 pessoas, que o custo da folha da prefeitura está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não está fechando as contas, ou eu não estou entendendo a sua matemática? Porque o que eu estou vendo aqui é o seguinte: nós temos vamos dizer assim, o esforço da administração para aumentar o salário de funcionários. Mas não vai faltar dinheiro para outras coisas, não? É aquilo que eu estou te falando, eu estou investindo dentro do dinheiro que é deles, que é 51,3. Então esse recurso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala isso, que as prefeituras investem até 51,3 para servidor público. Mas quando o senhor assumiu, quanto era esse percentual? Devia estar próximo a isso também. E eles ganhavam tão mal. Não? É aquele negócio, como é que eu fiz a folha subir? Vai estudar lei. Vai arranjar dinheiro para a cidade. Não vamos ficar vivendo. Porto Velho aqui vivia de duas coisas. Porto Velho vivia do PAC e Porto Velho vivia das usinas. Quando se falava em obras aqui, Léo, ou eram oriundas das usinas ou do PAC. Nós não temos PAC e não temos usina. Nós estamos trabalhando com recurso da nossa cidade. Eu vou tocar o nome de... Só um pouquinho. Eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que você tem começo, meio e fim, dentro da geração de emprego. Porto Velho sempre viveu em ciclo. Borracha, né, cassiterita, ouro, e o último grande ciclo que foi a usina. A usina em 2008, quando estava aqui, era uma euforia tão grande, as pessoas, nossa, a cidade está rica, isso é aquilo. Quando chegou agora em final de 2012, o que veio? A depressão. Tudo depois da euforia vem a depressão. Por quê? Desemprego em massa, parou de circular. O metro quadrado aqui de empreendimentos de médio porte chegou a R$6.000 o metro quadrado, Léo. Né? 6 mil. Então o que nós fizemos? Isso acabou. Nós discutimos, sentamos na mesa, planejamos Porto Velho. Qual grande fortaleza que Porto Velho tem? Fortaleza. Chama-se o agronegócio. É por isso que hoje nós temos o maior número de cabeça de gado do estado de Rondônia. É por isso que nós passamos de 50 toneladas mês para 280 toneladas mês na colheita de grãos da nossa cidade. É por isso que nós temos hoje 330 tanques entre escavados e de rede, e já temos o primeiro frigorífico. É por isso que nós passamos de 20 mil litros de leite dia para mais de 180 mil litros. Preciso lhe fazer uma pergunta bem rápida. Segurança para completar, posso? O que está acontecendo? As empresas agora querem vir para Porto Velho. Por quê? Porque tem matéria-prima. Empresa Vina é geração de emprego e renda na nossa cidade. Segurança pública não é função da prefeitura, mas é o seguinte, é responsabilidade. Não é função, não é você que tem que botar lá, mas é responsabilidade. O que é que você pretende fazer nesse seu mandato próximo? Porque nesse aqui muito pouco foi feito em relação à segurança, e não é somente no seu mandato, eu estou falando de todos os mandatos de prefeitos para trás, em relação à segurança pública. Como levar isso até o distrito? E eu vou lhe perguntar mais uma coisa, além dessa história.
O distrito lhe dá muito do agronegócio. O que você está devolvendo para o distrito? O que você pretende fazer? Nós temos 3 minutos, mais ou menos. Tá. Em relação à segurança, pontos importantes que a prefeitura, a polícia civil, militar, e eu não vou discutir aqui saúde, educação, social para chegar aí não. Eu já vou direto nas ações. Prefeitura, eu vejo que ela tem 3 coisas importantes. Uma, iluminação. Iluminamos a nossa cidade. Segunda, arruamento. Abrimos as ruas aonde as viaturas não podiam passar. Então, a iluminação, arruamento. E uma terceira que eu entendo que a prefeitura está em débito. Qual é? Terreno baldio. Por mais que a gente tenha notificado os proprietários, o retorno ainda está sendo muito grande. Então temos que estimular, ver uma forma de como agir nessa questão dos terrenos baldios. E um outro ponto importante, a parceria que a prefeitura está fazendo com a polícia militar. Então esse é o fortalecimento que a gente vê na questão aqui da segurança pública. Quando você fala 2 distritos, eu vou te falar o seguinte: Extrema, Nova Califórnia estão recebendo 6 quilômetros de asfalto cada um com drenagem. Nunca viram isso. Eu fui em Rio Pardo agora, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Você tem 1 minuto e 25. Tá na tela. Ah, tá, não estava reparando. Obrigado. Eu fui em Rio Pardo agora, esse final de semana, sexta-feira. Eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu fui em Rio Pardo foi quando eu assumi a prefeitura. Eu ia cumprimentando as pessoas viravam para mim: quem é? Quem é o senhor? Quem é você? Eu sou o prefeito. Ah, você que é o prefeito? Prazer. Ninguém sabia quem era Dr. Mauro. Eu fui sexta-feira agora em Rio Pardo, sem querer fazer assim qualquer outro. Eu fiquei impressionado, Léo. Impressionado, Sérgio. 70%, 80% das pessoas querendo nos cumprimentar. Resultado de um trabalho brilhante, escola, né, que nós levamos, arruamento, transporte escolar. As crianças lá tinham 25 dias de aula no ano letivo, hoje tem os seus 210. Então é isso que a gente fica contente de estar podendo trabalhar. Você tem 27 segundos para pedir voto. Eu quero agradecer aqui a todos os telespectadores aqui de Porto Velho, de todo o estado de Rondônia, meu carinho grande por todo o estado, que façam também eleições muito boas aí nas suas cidades, né? E pedindo um apoio para que a gente possa renovar, para darmos continuidade a esse trabalho sério, um trabalho que só visa só tem um objetivo: atender o senhor e a senhora. Um abraço. Valendo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Serginho. Obrigado, querido. Prazer muito grande tê-lo recebido aqui. Fim de papo. E você fica agora com o SIC News. Amanhã, às 5:50, a gente recebe um outro candidato. Virá aqui amanhã Léo Moraes. Léo Moraes. Os dois empatados aí, exatamente na mesma ponta, e que conversa comigo hoje na terça-feira. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.